Ni hao, pessoal! Nosso segundo dia na China e estamos agora partindo para conhecer a muralha. E você vem com a gente! A Grande Muralha da China é uma série de fortificações feitas de pedra, tijolo, terra compactada, madeira e outros materiais, geralmente construída ao longo de uma linha leste-oeste. Ela tem várias seções abertas ao público para visitação, entre as quais se destacam Badaling, Mutianyu, Jinshanmin e Sima-Tai. Badaling é o ponto considerado o melhor organizado e também o mais próximo da cidade de Pequim, cerca de 80 quilômetros. Se você quer ir para a Muralha da China, na seção Badaling, você pega o metrô até essa estação aqui, Wonying, que é da linha 8. A partir daqui você sai e vai para a estação de trem e a gente já vai mostrar. Aí aqui na estação você vai pegar a saída A, da linha número 13, você vai andando e vai chegar na estação, é bem sinalizado no chão. Nós temos usado o Google Tradutor, porque a gente tem um eSIM com VPN, então a gente consegue usar e tem ajudado bastante, né, na comunicação. E agora a gente veio aqui na estação de trem para pegar o trem para Badaling, para ir para a muralha, e a gente queria saber como é que fazia para pagar, né, comprar o ticket. E aí apareceu a seguinte mensagem. A gente perguntou, a moça respondeu e a resposta traduzida foi: basta entrar e pegar frango frito com menos comida. E aí a gente entrou e ficamos um pouco perdidos, mas bastava passar ou o cartão de crédito na máquina ou então pagar com Alipay. Se você for pagar com cartão de crédito, tem que ser um cartão por pessoa, por passagem. No Alipay a gente acabou não testando, assim, foi uma coisa meio em cima da hora, assim, o cartão deu certo e foi. Mas enfim, né, fica aqui a dica, basta pegar frango frito com menos comida. Não se desespere! Em outro vídeo, com o link na descrição deste, explicamos direitinho sobre os aplicativos necessários para que você toque sua viagem com segurança na China. O percurso é bastante tranquilo e já no final dele passamos a ser surpreendidos pelas paisagens. A muralha já vai dando ar de sua graça. O último passo é o bondinho, que permite acesso à muralha. Se pode também subir a pé, o que não recomendamos. Nós subimos de bondinho e descemos a pé. Aí vai.
Enfim, chegamos na Muralha da China, né? Que é realmente fantástico, chega a ser, até ser emocionante, né? A gente pisar nesse local. A muralha ela é enorme, né? Tem mais de 20 mil quilômetros de extensão. Ela tem vários trechos, né? Feitos em épocas diferentes da história da China. Inicialmente foi feita para proteção de alguns povos invasores de algumas regiões. Há alguns textos que dizem que inicialmente esse não foi o objetivo dela, mas a gente imagina, né, fazer uma muralha dessa exatamente para quê? Se não para defender. Outros dizem que até poderia ser para defesa, mas não uma defesa imediata, alguma coisa no futuro, enfim. O que a gente tem lido e observado, né, é que durante muito tempo a China de fato foi invadida por povos vindo de outras partes e em alguns momentos, né, da história os imperadores foram fazendo muros para proteger, até que houve um momento em que ela foi unificada, né? Então há trechos bem conservados, como esse que a gente está em Badalim, e outros nem tanto. Na verdade, boa parte daquilo que se convencionou chamar de Muralha da China foi construída entre 220 e 206 a.C. por Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. No entanto, pouco desta muralha permanece intacta nos dias atuais. Desde então, a Grande Muralha foi reconstruída, mantida e melhorada. A maior parte do trecho existente é da dinastia Ming, entre os séculos XIV e XVII. Bom, algumas curiosidades sobre a muralha, né? Apesar de toda a sua extensão, ela não pode ser vista do espaço, como algumas pessoas costumam afirmar. Uma outra coisa é que ela é patrimônio da humanidade desde os anos 1980. E em 2007, ela passou a fazer parte do rol das 7 maravilhas do mundo moderno, assim como o nosso Cristo Redentor. Seu ponto de visitação, é preciso considerar o período do ano em que você faz sua visita. Nós estamos no inverno, período considerado de menor interesse por conta do frio. E, de fato, nos deparamos com um cenário que permitiu uma caminhada tranquila pela muralha, muito diferente do que se pode ver na alta estação durante o verão. Caso esteja na alta estação, talvez seja melhor se dirigir para pontos mais remotos da muralha. Acho que a gente deu sorte, porque um pouco antes, a gente está no início do inverno, e um pouco antes da gente chegar aqui, a gente monitorando as condições do clima, a gente viu que, pelo menos alguns dias aqui, estava com alguma neve e muito gelo e as pessoas escorregando aqui, é muito inclinado, né? Hoje está um dia para os padrões, eu acho, aqui de Pequim, bastante razoável, eu acho que estava -5, né? Era a previsão aqui. De fato está bastante frio, mas completamente tolerável. Assim, não tem nenhum perrengue específico. 1 grau, bem razoável, sem gelo, sem nada, a gente anda em segurança. Então a gente deu sorte, mas é uma coisa que você deve se preocupar caso venha no inverno.
Bom, voltando da muralha da China, a gente quer retornar de trem para Pequim. E o intervalo dos trens são grandes, né? Cerca de 2 horas entre um trem e outro. E assim que a gente chegou, um homem logo nos abordou dizendo que não havia trem, não tem trem, não tem trem. Aí eu falei assim, como assim não tem trem, né? Porque a gente tinha, inclusive, perguntado o horário do último trem. E aí depois ele veio conversar que ele é um motorista e levaria para Pequim, e porque o trem vai demorar muito. A gente já tinha visto, né, vídeos de outros viajantes com essas pessoas fazendo essas abordagens e não há um preço fixo, né? Você fica negociando ali na hora o valor. Como a gente não está com pressa, né, a gente vai pegar o trem que vai sair mais em conta. Então fique atento a essas questões, né? Alguém abordando que não tem trem, olha direitinho, olha o horário. E se você quiser pagar, ok. Senão você já sabe que vai negociar o preço na hora e pode ser que saia bem mais caro. Espero que tenha gostado de conhecer um pouquinho da Grande Muralha conosco. Qualquer dúvida, deixe comentários, teremos prazer de respondê-los. Deixaremos na descrição deste vídeo outros sobre nossa visita à China. Fique conosco!